E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula, auxiliando na educação. Eu sou o professor Fernando Silva. Estamos aqui para mais uma aula do projeto Professores e Alunos Conectados. A aula de hoje, Matemática, 8º ano. Então, vamos para o nosso conteúdo de hoje. No nosso conteúdo de hoje, vamos falar sobre a circunferência, ok? Então vamos acompanhar aí o nosso resumo de hoje. Circunferência é a figura geométrica formada por todos os pontos de um plano que tem a mesma distância de um ponto fixo nesse plano. Esse ponto fixo é chamado de centro da circunferência. No nosso caso aqui, nós temos um ponto marcado num plano, o ponto O, e nós temos todos os pontos reunidos, vão formar essa linha curva, e qualquer ponto que eu pegar em cima desta linha vai estar na mesma distância desse ponto até esse ponto O. Esse ponto O é denominado centro da circunferência. E a distância entre cada um desses pontos para o ponto do centro da circunferência é constante, é chamado de comprimento do raio, indicado pelo R minúsculo. Ou seja, nós temos que a circunferência é uma figura formada por vários pontos, a união de vários pontos, formando essa linha curva. Só que cada ponto desse está a uma mesma distância de um ponto central, que é denominado centro da circunferência. A distância do centro até a linha que forma a circunferência é denominado de raio, certo? É o raio da circunferência, representamos pela letra R, ok? Vamos adiante. Alguns elementos que compõem a circunferência. Então, qualquer segmento, lembrando, segmento de reta, nós temos começo e temos fim. Reta nem tem começo, nem tem fim. Vai infinito para um lado, infinito para o outro. Então, qualquer segmento, ou seja, qualquer dois pontos, um marcado no centro, outro marcado em cima da linha, qualquer segmento que une o centro a um ponto da circunferência chama-se raio. Então, essa distância OA é denominado raio, ok? Mas se eu tiver dois pontos formando aqui um segmento, qualquer segmento que une dois pontos distintos da circunferência, se eu não estou aqui, vamos repetir aqui, do centro para um ponto na linha é o raio. Se eu marcar dois pontos nesta linha, distintos, um de um lado, outro do outro, este segmento será denominado corda. Então, temos o raio, que vai do centro para um ponto na minha circunferência, e dois pontos distintos na minha circunferência formam uma corda. Então, eu posso fazer infinitas cordas dentro dessa circunferência. Só que uma corda apenas, né, vai passar pelo centro da circunferência. Ou seja, nesta corda aqui, AB, ela passa pelo centro da minha circunferência. OA ou OB é o raio. Raio pode ser OA, do centro a um ponto, do centro a outro ponto. OA ou OB. Mas a distância do A até o B, passando pelo centro, é chamado de diâmetro. E o diâmetro não deixa de ser uma corda. Ou seja, corda são dois pontos distintos marcados na minha linha da circunferência, formando um segmento. Esse segmento é chamado de corda. Temos o ponto A, temos o ponto B. A corda AB passa pelo centro da circunferência. Então, esta corda é denominada de
diâmetro. Qualquer outra é chamada somente corda, ok? Observe também que a medida do diâmetro, vamos chamar de diâmetro D, se OA é o raio e OB é a mesma medida, raio, então nós temos que o diâmetro é 2 vezes o raio, ou seja, se o raio é 2, o diâmetro é 4, porque eu tenho 2 e 2. Do mesmo jeito, se o diâmetro é 20, o raio é 10, porque eu tenho 2 vezes o raio, ok? Então, diâmetro é a maior corda de uma circunferência, porque ela passa pelo centro, e o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, que é a distância do centro até um ponto na linha da circunferência, ok? Vamos falar aqui um pouco sobre o número π. O que seria esse número π? Que este símbolo é do π, letra P do alfabeto grego, certo? Então, é bem simples. Você pode até fazer essa experiência, né, em casa. 3 objetos circulares, eu pego uma corda, um barbante e circulo eles. Então nós temos 3 circunferências, a verde, a azul e essa preta. Vou cortá-las no mesmo ponto. No momento que eu corto e eu estico ela, a minha linha curva passou a ser uma linha reta. Obviamente, quanto maior a circunferência, maior vai ser esse comprimento. Circunferência preta, da linha preta, é a circunferência maior do que a azul, então ela vai formar uma linha maior do que a linha que forma a azul, certo? Que medida é essa? Que comprimento é esse? A medida de cada segmento obtido representa o comprimento da circunferência. Então, quando eu parto a minha circunferência em um ponto e pego esta linha e estico, o tamanho, a medida do comprimento desta linha é o que a gente chama de comprimento da circunferência, ok? O que é que isso tem a ver com esse famoso número π, que vai acompanhar vocês sempre nos estudos de geometria, certo? São feitas algumas experiências, por exemplo, a circunferência que forma uma moeda de R$1, a circunferência que forma uma lata de refrigerante, de suco, ok? Se eu fizer os cálculos, eu vou notar, mas são números diferentes. Mas o que vai me chamar a atenção é o resultado de duas coisas tão diferentes, uma moeda e uma lata, certo? Então, você tem aqui anotado, se medirmos uma moeda de R$1, encontraremos aproximadamente 84,9 milímetros de comprimento da circunferência. Lembra? Se eu partir aqui a minha moeda e formasse, se eu envolvesse a minha moeda com barbante e esticasse ele, daria 84,9 milímetros. Já o diâmetro, ou seja, a maior corda que vai passando pelo centro, o diâmetro da moeda é 27 milímetros. Quando eu pego e faço a relação, ou seja, a divisão, o comprimento pelo diâmetro, 84,9 dividido por 27, vai dar aproximadamente, vai dar um número infinito. Mas vamos botar aproximadamente, o igual com um tio, né? Um tiozinho em cima. 1,1444. Ok? O que isso tem de mais? Se eu fizer o mesmo procedimento com a lata, nós temos que, se eu pegar, der a volta ao redor da lata com o barbante e esticar aquele barbante, vai dar aproximadamente 220 milímetros de comprimento. Se eu medir aqui o diâmetro de um ponto até outro, passando pelo centro da minha lata, vai dar 70 milímetros. E se eu dividir o comprimento da circunferência pelo diâmetro, 220 dividido por 70,
o resultado vai ser aproximadamente, novamente, 3,1428. O que é que tem isso a mais? Os dois exemplos de quaisquer outros exemplos de circunferência que você pegar e dividir o comprimento, que é você dar a volta, o comprimento dessa circunferência dividido pela medida do diâmetro, a maior distância que tem entre dois pontos passando pelo centro, vai sempre dar um número maior do que 3 e vai ser sempre aproximado das primeiras duas casas 14. Olha aqui, 14, 14. Toda conta que você fizer, comprimento pelo diâmetro vai sempre dar um número aproximado de 3,14. Como esse fato se repete em qualquer situação que eu pegar qualquer tamanho, nós dizemos que esse valor constante representa um número muito importante para a matemática. O número π, representado pela letra grega, esse símbolozinho aqui que é o P grego, certo? Alfabeto grego. Então, toda vida que você divide o comprimento de uma circunferência, comprimento, dou a volta, vamos voltar aqui, comprimento é isso, dou a volta na circunferência, se eu esticar ela, eu vou ter o comprimento. Então, sempre que eu tiver o comprimento dividido pelo diâmetro, que é a distância entre dois pontos passando pelo meio, pelo centro da minha circunferência, sempre vai dar o mesmo valor aproximado, que foi chamado de π. Esta letrazinha aqui, que você vai sempre considerar ele aproximadamente 3,14, porque é o resultado que sempre aparece inicialmente quando você efetua essa divisão, 3,14, e aí depois do 14 pode variar, porque depende dos números e a aproximação, mas sempre você vai ter aproximadamente 3,14. Esse é o famoso número π, ok? Então vamos para as nossas atividades. Então temos aqui as nossas atividades de hoje. Responda as questões do caderno usando uma régua e compasso. Quem tem compasso vai conseguir desenhar uma circunferência, certo? Você vai marcar um ponto central, ponto O, e vai medir 4 centímetros. Então, nós vamos ter um raio de 4 centímetros. Feito isso, com o compasso, eu vou desenhar minha linha curva. Eu não tenho compasso, como é que eu faço? Você pode pegar um lápis, amarrar um barbante, segura o barbante no centro. Ó, o centro é O, no item A. Então, eu vou desenhar aqui o centro O e vou esticar ele até dar 4 centímetros, medindo com a régua. Depois, segurando no centro O, eu vou circular o meu lápis ou minha caneta, formando uma circunferência de 4 centímetros de raio. Mesma coisa, uma circunferência de centro A, então no meio eu vou colocar a letra A, e o diâmetro, vou fazer o mesmo desenho, só que agora tendo 5 centímetros. Então, é atividadezinha de desenho. Na segunda, na figura estão representadas uma circunferência de centro O, então o O aqui é o ponto central, e raio R. E 4 pontos, nós temos o ponto P, Q, M e N. Entre esses 4 pontos, o único cuja distância ao centro é igual à medida do raio é o ponto. Qual desses pontos está a distância do ponto O, que a gente chama de raio? Se eu ligar o O para cada um desses, qual desses pontos vai representar o raio da minha circunferência? É ligar para o P, para o Q, para o M ou para o N? Você faz aqui o desenho, faz a linhazinha que representa o raio e aí marca a opção correta aqui. Ok? Terceira, no centro de uma cidade é construída uma praça circular, com uma passarela central de 50 metros de comprimento. Então veja nosso comprimentozinho aqui, 50 metros. Como mostra a figura,
O raio do círculo do contorno da praça é... Então, se eu tenho esta linha aqui, esse segmento que passa pelo meio da praça, e ele tem 50 metros de comprimento, quanto deve ser o raio? Nós falamos aí que é a distância do centro até um ponto qualquer na linha. Ok? Então, nós temos aqui, esta medida é 50, então qual será o valor do raio? Ok? Vamos lá. Quarta, considere a circunferência da figura a seguir. Então, tenho esta circunferência, o centro O, dois pontos A e B. Quais dos segmentos indicados são raios? Lembrando, segmento você representa com duas letras. Segmento OB, segmento BA ou segmento AB é o mesmo. Então, ou você coloca AB ou você coloca BA. Então, sempre duas letras. Então, você vai escrever aqui quais os segmentos indicados são chamados de raios. Ok? Quais desses segmentos que aparecem aqui na minha figura são chamados de cordas? Algum dos segmentos indicados é um diâmetro? Algum deles aqui, OB, OA, OAB, algum deles é o diâmetro? Item D. Você pode afirmar que os pontos A, O e B determinam um triângulo isósceles. Lembrando, triângulo isósceles é aquele que possui dois lados iguais, de mesma medida, e um diferente. Então, esta figura seria um triângulo isósceles? Sim, por isso, por isso. Não, por isso, por isso. Ok? Justifique a resposta. Calcule o comprimento do diâmetro de uma circunferência quando o raio mede. Não é para marcar, é para você calcular. Quanto é que vale o diâmetro se o raio mede 25 centímetros? Quanto mede o comprimento do diâmetro se o raio mede 0,65 centímetros? Quanto mede o diâmetro se o raio mede 5 dividido por 2 centímetros? 5 meios centímetros. Então, cada um você vai determinar. Este é o raio, quanto é o diâmetro. Ok? Para cada um, não é de marcar. Sexta, uma praça é circular e tem raio medindo 18,5 metros, 18,5 metros. Se o raio é 18,5 metros, qual é o comprimento do diâmetro da praça? Nós temos aqui a medida do raio e ele quer saber a medida do comprimento, chamado de diâmetro, certo? Então, ele dá o raio e quer saber o diâmetro. E aqui na nossa sétima e última questão, nós temos, considere a figura seguinte, em que o segmento AB é um diâmetro. Ele vai de um ponto até outro ponto, passando pelo centro da circunferência. Então, ele é o diâmetro. Qual é a medida do raio R quando? Então, também não é de marcar. São duas contas para se fazer. Se AB é o diâmetro, quanto mede o raio se o item A, o AB medir 57, daqui para cá for 57 centímetros, quanto é que mede o raio? E o item B, você vai responder, se do A até o B for 11,6 centímetros, quanto será o valor do raio? Então, não é de marcar, é para você responder cada uma. Ok? Então, essa foi a nossa atividade. Esse foi o nosso conteúdo de hoje do projeto Professores e Alunos Conectados. Esta foi mais uma aula do canal Sala Web de Aula. Se você gostou do conteúdo, deixa aí o seu joinha. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações para ficar sempre recebendo as nossas novidades de vídeos por aí. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.